Estamos aqui hoje para resolver mais uma questãozinha de regra de 3 composta, diretamente proporcional. Nesse exercício não trabalharemos com regra de 3 inversamente proporcional. Você sabe fazer regra de 3 composta? Fica comigo até o final do vídeo para a gente poder aprender essa matéria e não ter mais dúvida em regra de 3. Vamos ler o enunciado? Para construir um muro de 2,5 metros de altura e 30 metros de comprimento, certo número de operários levou 24 dias. Em quantos dias esse mesmo grupo de operários construiria um muro de 2 metros de altura e 25 metros de comprimento? Eu sempre começo marcando aquilo que ele quer, a quantidade que ele quer. Ele quer em quantos dias. Então esse aqui vai ser o nosso x. E eu sempre começo a resolver regra de 3 composta escrevendo a primeira coluna, que vai ser a coluna do x. Sempre a primeira coluna vai ser a coluna do x. Nós temos que organizar todos esses dados numa tabela e a primeira coluna dessa tabela vai ser a coluna do x. Então a coluna do x fica aqui, que é número de dias. É o que ele vai querer. E aí ele diz, para construir um muro de 2,5 de altura, então temos a informação da altura e temos a informação do comprimento. Então ele diz que levou 24 dias para construir um muro de 2,5 de altura e de 30 metros de comprimento. Ele quer saber em quantos dias o mesmo grupo de operários, não muda o número de operários, construiria um muro de 2 metros de altura e 25 metros de comprimento. E agora o que você tem que saber é que cada coluna dessas aqui vai se transformar em uma fração. Teremos a fração 24 sobre x, fração 2,5 sobre 2, fração 30 sobre 25. Se fosse uma regra de 3 inversamente proporcional, essas colunas da altura e do comprimento, o que poderia acontecer com alguma delas, ela ser invertida. 2,5 sobre 2 virar 2 sobre 2,5, 30 sobre 25 virar 25 sobre 30 e coisas assim, mas vocês vão ver que não é o caso. E aí, sempre para resolver essas questões, eu já começo escrevendo a fração do x e isolando ela. É sempre assim, 24 sobre x igual. E aí eu vou ter aqui a primeira fração, fração da altura e a fração do comprimento. Nós temos que, e eu multiplico as outras duas frações, tá? Então eu isolo a fração do x e as outras duas eu multiplico. Só que eu preciso saber realmente se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, basta eu colocar 2,5 sobre 2 e 30 sobre 25. E não vai ter maiores problemas. Para a gente ver se é uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente analisa as colunas da altura e do comprimento em relação à coluna do x. Em relação à coluna do x. A coluna do x vai ficar fixa sempre. E aí primeiro a gente vê o seguinte, vamos ver a coluna da altura. A coluna da altura está aumentando para cima ou para baixo? Está aumentando para cima, porque 2,5 é maior que 2. Está aumentando para cima. E aí para analisar se essa coluna é diretamente ou inversamente proporcional ao x, eu deixo a coluna do comprimento fixa. Faço de conta que o comprimento não muda para 25. Faço de conta que ele ficou em 30. Gente, isso é uma receitinha de bolo, tá? Não fiquem assustados, vocês sempre vão fazer isso em todas as questões. E vocês vão fazer tantas vezes que vocês vão decorar e nunca mais vão ter problema com isso. Então você fixa a coluna do comprimento. Aí você, seguindo a receita de bolo, você faz uma pergunta. A pergunta é a seguinte, para construir um muro de 2,5 de altura e 30 de comprimento, levou 24 dias. Se a altura diminuir para 2 metros, e o comprimento for mantido constante, então veja que eu estou fazendo de conta que o comprimento eu mantive constante, por isso que eu tampei aqui o 25. Se o comprimento for mantido constante, eu vou levar mais ou menos dias. O que vai acontecer com x? Vou levar menos dias, porque agora a altura é menor. Então x é menor que 24. Se x é menor que 24, então aumenta para cima. Então, a coluna dos dias e a coluna da altura, elas aumentam no mesmo sentido. Quando as setinhas aumentam no mesmo sentido, eu tenho a regra de 3 diretamente proporcional. E aí basta eu repetir a fração da altura aqui embaixo. 2,5 sobre 2. E agora eu vou analisar a coluna do comprimento da mesma forma.
Eu agora fixo a coluna da altura. Faço de conta que nunca mudou de 2,5. E aí eu faço a mesma pergunta. 30 metros e 2,5 de altura foram construídos em 24 dias. Se eu tiver um comprimento menor, de 25, mantida a altura em 2,5, eu construo mais ou menos dias. Se eu reduzir o comprimento, eu reduzo também o número de dias. Então, de novo, 24 é maior que x. E aqui o comprimento está aumentando em que sentido? Está aumentando para cima. 30 é maior que 25. Então, de novo, as setinhas, essa segunda setinha e essa setinha estão no mesmo sentido. Então, são regras de 3, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, basta eu repetir a fração aqui do 30 sobre 25. E agora é só resolver. Aqui o 30 e o 25, eu já posso simplificar por 5. Eu posso dividir por 5 em cima e embaixo. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 5. Tá? Então, vai ficar 24 sobre x igual a 2,5 sobre 2 vezes 6 sobre 5. E aí, para tirar essa vírgula aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Então, vai ficar 25 sobre 20. Então, vai ficar 24 sobre x igual a 25 sobre 20 vezes 6 sobre 5. E agora eu posso simplificar. 25 com 5, posso dividir os dois por 5. Numerador e denominador. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, vai ficar 24 sobre x igual a 5 vezes 6. 5 vezes 6 dividido por 20 vezes 1. Então, 24 sobre x é igual a 30 sobre 20. Posso cortar 0 com 0, vai ficar 24 sobre x igual a 3 sobre 2. Posso dividir os dois lados por 3, vai ficar 24 vai virar 8, 3 vai virar 1. Então, vai ficar 8 sobre x igual a 1 sobre 2. Então, x igual a 16. 16 dias. Então, em 16 dias, eles vão construir um muro de 2 metros de altura e 25 metros de comprimento. Pronto, terminamos. E aí, você acertou? Você errou? Escreve aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, o seu pedido de questão. E não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, que é muito importante para a gente poder continuar mantendo aqui o nosso canal no ar. Além disso, quando você se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, você vai receber também as notificações das próximas questões que nós estaremos postando em breve. Nos vemos logo, hein? Tchau, tchau!